meus caros, uma ótima tarde para todos vocês. Já discorremos aqui sobre os pensamentos de autores como Thomas Hobbes, John Locke, e hoje, dando sequência a essa tríade do pensamento da tese contratualista, vamos trazer à luz os pensamentos, alguns conceitos e alguns, digamos assim, alguns destaques do pensamento de um autor que compõe essa tríade, chamado Jean-Jacques Rousseau. Eu sou Leandro Roriz e esta é a arte da política. Bem, meus caros, meus amigos, para mim é sempre um prazer estar aqui batendo um papo cabeça com vocês, onde o meu intuito aqui é sempre dividir um pouco do conhecimento que venho adquirindo nesse meio acadêmico. E ilustrar para vocês também que o nosso sistema presidencialista de coalizão, com um sistema proporcional multipartidário de lista aberta, tudo isso não se foi criado de um dia para a noite. Na verdade, existe toda uma autoria de pensamentos de filósofos de todo o tempo moderno, digamos assim, mas que vão surgir ainda raízes dos pensamentos ainda do século XVI, XVII, XVIII, que vão fundamentar todo esse nosso aparato brasileiro, sistema de governar, que é chamado presidencialismo de coalizão. E que esse é um tema que já estou preparando já estou dando, digamos, sequência nessa obra, nesse trabalho, para nós podermos discorrer aqui e discutir também sobre isso. Meus caros, só para poder relembrar aqui, fazer uma breve síntese do que nós já estudamos e do que vamos trazer hoje. O que é o contratualismo ou o contrato social? São teorias que surgiram entre o século XVI e o século XVIII, que vão explicar a origem legítima dos governos, na verdade do governo de Estado. E nesse âmbito, quando eu falo aqui, quando eu vou tratar do termo Estado, eu estou me referindo à nação, ao país, não aos Estados federativos. Então, é nesse contexto que a gente vai sempre trazer esses pensamentos. Nós já discorremos sobre Thomas Hobbes, John Locke, e agora sobre Rousseau. E eu queria, antes de iniciar esse pensamento desse autor, explicar para vocês que existem algumas diferenças no pensamento de Rousseau. E é bom destacar, é bom elencá-los, porque para nós podermos nos situar de acordo com o pensamento desse autor. Diferentemente de Hobbes e Locke, ele era um filósofo genebrino, onde hoje nasceu em Genebra, na verdade, onde hoje é o estado da Suíça, né? Então, é nesse contexto que vai surgindo o pensamento de Rousseau. E aqui eu quero trazer para vocês que ele vai trazer esse pensamento do estado de natureza para o estado de sociedade, 3 momentos nessa linha cronológica. Rousseau nasceu em 1712 e veio a óbito em 1778. A sua obra mais importante, que é objeto do nosso estudo hoje, é o Contrato Social, mas também são grandes obras que ele possui, que estão publicadas, e uma delas que vale destacar, que também eu chamo a atenção para vocês, é a obra chamada Emílio, que trata da educação. Então, essa é a segunda obra que eu até indico para vocês, seria bom estudar sobre isso. E a frase, assim como nós trouxemos aqui frase e a máxima dos autores passados, a frase de Rousseau que eu separei aqui que seria que o homem é bom por natureza, é o bom selvagem. Essa é a frase de Rousseau, e a sua máxima é que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Por que o homem é o bom selvagem, como diz Rousseau? Primeiro vamos distinguir o seguinte, Hobbes vai tratar, Rousseau vai tratar do pensamento e vai dividir, diferentemente dos autores Hobbes e Locke, os autores dividiram o estado de natureza e o contrato social. A passagem do estado de natureza para a sociedade se dá no contrato social. Diferentemente desses pensadores, desses autores, Rousseau vai trazer a seguinte questão,
Ele vai subdividir, na verdade, o estado de natureza em dois momentos. O estado de natureza onde é um estado bom, onde é favorável à situação, e um segundo momento onde o estado de natureza passa a ser ruim, daí surge a necessidade de um estado de sociedade. Notem, o estado de natureza bom, ainda dentro do estado de natureza ruim, passa-se ao estado de sociedade, mas ainda não é o contrato social. O contrato social vai ser debatido posterior ao estado de sociedade, e aí nós vamos, decorrendo desse papo, a gente vai trazendo à luz melhor esse pensamento para a gente tratar e vocês conseguirem identificar essas passagens de momento de Rousseau. Por que o Rousseau vai dizer que o homem é o bom selvagem? Ele vai dizer em sua obra O Contrato Social que o homem é um bom selvagem porque não no hábito de selvageria, de que o homem vai... que o estado de selvageria seria um estado de natureza onde o homem cometeria atrocidades, violências e que seria um estado ruim. Não. Ele é o bom selvagem no termo de dizer que ele sobrevive da natureza e é bom por natureza. O homem é bom por natureza e sobrevive dela. Então é dela que ele consegue tirar o seu sustento e sustento, enfim, da sua prole. Ou seja, o homem convive com a natureza. Até então, Rousseau vai dizer também que o homem ainda nesse estado de natureza, o homem não é sociável. Não é sociável por quê? Porque, digamos, para nós podermos entendermos de maneira clara esse pensamento, digamos que eu estou em São Paulo e nós estamos ainda, digamos que em um estado de natureza, onde não há cidade nenhuma. Eu estou na localidade, uma região, digamos assim, por exemplo, São Paulo, e que vocês estão na localidade de Brasília, outros no Pará, outros no Acre. Enfim, digamos que há uma distância de homem para um outro homem, para uma comunidade, para uma prole, na verdade, não uma comunidade, mas uma prole de homens, para uma outra. Prole se dá no sentido de que de família, de um homem com sua família, sua esposa, seus filhos e assim, digamos assim, os seus familiares. Então, dentro desse contexto de que em cada pedaço, cada território tem um familiar, então nesse contexto, dentro desse ciclo, fica fácil a convivência. Então é sociável até que nesse seu meio, no meio da sua prole. E que nesse contexto as outras, digamos assim, as outras tribos ou comunidades, assim dizemos, no âmbito familiar, ficariam distantes. Então o homem não era sociável porque não tinha contato com esses extremos de A e B. Então, como não teria contato com outras pessoas de outras, digamos, etnias, digamos assim, se por assim dizer, outras tribos, então o homem é sociável nesse meio. Então ali o homem é bom, é um bom selvagem, porque ali ele é sociável no seu meio familiar, no meio da sua prole, e da natureza ele tira o seu sustento e convive com a própria natureza. Havendo esse conceito, entrando nesse pensamento, ali não havia a questão de nenhuma competição, não havia nenhuma questão nem a mesma noção de propriedade privada, até porque tudo era de todos, tudo era da natureza, então não havia ali conflito, não se gerava nenhum conflito, não se havia nenhuma noção de propriedade privada, onde tudo era repartido, dividido, enfim. Então nesse momento de pensamento de Rousseau, o estado de natureza era bom. Então esse é o primeiro momento do estado de natureza, onde Rousseau vai dizer que esse pensamento que esse momento no estado de natureza é um momento bom. E quando é que vem essa subdivisão do pensamento ruim? Rousseau vai dizer que com o passar do tempo e com o crescimento das famílias, digamos assim, dessas proles, essas populações foram crescendo e se expandindo de seus territórios, porque devidamente ali o território ficava pequeno, então como era esperado de se acontecer, havia essa expansão das famílias, então essas proles, na verdade. Então, havendo esse crescimento e essa expansão, chega-se um momento em que a prole A e a prole B vão se encontrar em determinado momento histórico. E quando há esse choque de cultura, de realidade,
Então é necessário, aí nesse contexto, com o surgimento, com o encontro dessas proles, é que surgem os conflitos, e aí nasce também o conceito de propriedade privada, o que é meu, o que é seu, e nisso vai trazer essa confusão, digamos assim, esses atritos, porque se há um grupo A que é totalmente polarizado em seu meio, então tem as suas relações familiares aqui, e desconhece totalmente o que é o outro, desconhece uma outra família. Então, tudo que é diferente, que não é pertencente aos seus, se dá como até mesmo inimigo, porque eles não compactuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas situações, digamos assim. Então, quando há esse choque, o que ocorre aí um conflito, aí surge daí os atritos familiares, os conflitos que estão expostos, na verdade, e surge aí a questão da propriedade privada, onde agora cada um vai tentar explicar e provar ali que até onde que era meu, toda essa parte eu sempre dominei, você veio e entrou, e agora passa a invadir um território, a propriedade que, entre aspas, seria minha. Então há esse conflito, e aí surge a necessidade de resolver esses conflitos. Então, nesse momento também há um corrompimento do homem, do ser humano. Por que o corrompimento do homem se dá ainda no primeiro estado, ainda no estado de natureza? Ele começa a se corromper, por quê? Porque agora vai ter um sentimento de ganância, de um desejo sempre de tirar vantagem de tudo. Porque esse pedaço era meu, então nada me impede de tentar lutar também em busca de um pedaço maior, digamos assim, porque não há nada que vai me impedir. Então, nesse contexto, é que se dá essa subdivisão do estado de natureza no pensamento de Rousseau. O estado de natureza bom, onde o homem vivia em sua prole e tudo era tirado do seu sustento da natureza e convivia com a própria natureza. E um momento ruim, subdividido no pensamento de Rousseau, é quando há o choque, o encontro dessas proles que se encontram a essas divergências, a esses conflitos aí, e a questão mesmo da noção de propriedade privada. Então, nesse contexto aqui, esse é o segundo momento ruim do estado de natureza. E aí nesse momento de conflito, institui-se o estado de sociedade. Só que, agora divergenciando um pouco do pensamento de Hobbes e de Locke, onde Hobbes vai dizer que no estado de sociedade, quando institui o contrato social, eles transferem o poder para um único monarca, um estado, digamos assim, absolutista, e que tudo vai se reger em prol desse único representante, digamos assim, o monarca que vai decidir resolver os conflitos. Sempre numa questão de um estado ditatorial, absolutista. Já Locke vai dizer que não, que na verdade o parlamentarismo é que vai ser instituído no contrato social. Tira-se um monarca para se representar, mas no sentido de administrar os conflitos no âmbito de justiça. Mas que tudo se deverá de acordo com o parlamento, enfim, o parlamento é que vai reger ali a sociedade. Então passa por um, digamos assim, um pensamento liberal, inicia-se em Locke. E Rousseau vai dizer que nesse momento de sociedade, institui-se o estado de sociedade, mas não com o intuito de nenhum monarca, mas sim no estudo de instituições. Foge do meio de tentar passar o poder, foge do pensamento de Hobbes, de que tem que ter um único ser para poder regir toda o estado de sociedade. E aí Locke já disse que o pensamento de Locke vai nos dizer que no estado de sociedade é instituído com o sentido de trazer as instituições de polícia, que é de justiça, para poder resolver os conflitos do estado de natureza. Então é no pensamento das instituições que se tem o estado de sociedade. Instituições de segurança, para trazer a segurança para que não haja o conflito, as instituições de justiça para resolver os conflitos, e é nesse sentido que vai se dar o estado de sociedade para o pensamento de Rousseau. Uma vez estando no estado de sociedade, o problema é que esses conflitos eles não são resolvidos pelo estado de sociedade, não são solucionados. E mais, agora,
novamente diferenciando do pensamento de Hobbes e Locke, Rousseau vai dizer que perpetua-se aí um estado de desigualdades sociais. Lembrem, notem que o pensamento de Rousseau é totalmente, quando passa-se o estado na sociedade, é totalmente diferente, diverge completamente do pensamento de Hobbes e Locke. Porque, de novo, Rousseau não está preocupado em discorrer sobre as questões, digamos assim, da forma de realmente, o regimento, digamos assim, direto do Estado de sociedade. Ele está se preocupado com as instituições, com as desigualdades sociais, ele está indo para o âmbito social. Então, daqui começa a surgir esse pensamento liberal de verdade, surge, na verdade, com o Locke, e aqui começa a se trabalhar esse liberalismo, e daqui se caminha, inicia-se um pensamento do iluminismo. Depois vai dar lá traçando alguns traços de Montesquieu, Immanuel Kant, e também, depois para frente, tem alguns autores que a gente vai trabalhar aqui também, essa temática do iluminismo. Então, destacando aqui desses outros autores, o senhor está preocupado com as desigualdades sociais. Porque a lei no estado de sociedade diz que todos são iguais, mas de fato não são. E agora, trazendo agora para o pensamento de Rousseau, sociedade no contexto em que ele estava inserido. Sociedade próximo, muito próximo do que nós temos hoje aqui. Então é nesse estado que ele vai dizer que as leis no estado de sociedade diz que todos são iguais, mas de fato não são. E que há digamos, esse desvio da lei, sempre como é que diz, vamos trazer assim, sempre que beneficiando uma certa minoria mais poderosa, digamos assim, no poder aquisitivo. É mais ou menos nesse, mais ou menos não, corrigindo aqui agora, é nesse sentido que vai tratar o pensamento de Rousseau. E ele vai dizer que o estado de sociedade é a nossa realidade, é o que nós temos hoje, próximo do que nós temos hoje, e que é ruim. No estado de sociedade não existe liberdade e não existe igualdade real. Por que ele vai dizer que não existe liberdade e que não existe igualdade reais? Porque Rousseau estava preocupado, ele estava vendo ali o contexto, muito no âmbito realmente social mesmo, de verdade, onde de fato alguns com muito, poucos sem nada. Poucos com muito e muitos sem nada. E ele não entendia por que era beneficiado, certo? Que uma pequena parcela da população era beneficiada com os cargos que eram impostos na época, até mesmo na divisão de impostos, na cobrança de impostos, a maneira que a justiça tratava os prisioneiros, enfim, a forma como a coisa era julgada, até mesmo a própria discriminação que havia já naquela época da sociedade, onde os mais pobres são menosprezados e os mais ricos eles sempre foram, digamos, mais bajulados. Então é nesse contexto que surge o pensamento de Rousseau, que perante a lei todos são iguais, mas de fato não são. E então ele vai instituir agora, diferentemente do pensamento de Hobbes e Locke, que o estado de natureza se dava o contrato social na passagem para o estado de sociedade. E note que nós passamos do estado, no pensamento de Rousseau, nós passamos do estado de natureza bom para o ruim e já entramos no estado de sociedade com o pensamento, com a sociedade fundamentada na questão das instituições, baseada com o intuito de criação de instituições para promover resolver os conflitos desse estado de natureza. E já no estado de natureza, com todo esse pensamento russoniano, é que se dá o contrato social. Ele vai propor o contrato social desde que sejam necessários 4 elementos. É necessário haver uma convergência desses 4 elementos para poder se dar o contrato social. O primeiro deles, ele vai dizer que é o fim da alienação, pois o homem se acha ser livre. Alienação, aqui eu vou discordar, é uma posição minha, pessoal, e vou discordar do pensamento de Locke, ou de Rousseau, a respeito da alienação. Por que é alienação? Rousseau vai dizer que o homem se acha ser livre. Porque ele diz que a partir do momento que tem lei, e agora eu vou concordar com o pensamento lá de Locke, que onde não há lei, não há liberdade.
E Rousseau disse que não, que o homem se acha ser livre por quê? Rousseau, ele vai trazer no seu pensamento, de acordo com a obra, ele nos traz a uma, digamos assim, uma síntese da sua obra, de que o homem é livre para fazer qualquer coisa. E a partir do momento que tem algo que o impeça, perde-se a liberdade. Ou seja, se uma lei ela te proíbe de fazer algo, ele vai dizer que então você perdeu sua liberdade. Diferentemente no estado de natureza, que tudo isso era possível. Só que ele vai dizer que no estado de natureza o homem era bom, então não cometia essas atrocidades. Só que agora, com o corrompimento do homem, ele vai dizer que com a sociedade instituída, o homem perdeu sua liberdade. O homem então acha ser livre. E eu vou discordar de que o que é alienação? Alienação não é simplesmente... o que é ser alienável? Hobbes vai trazer um pensamento de que, assim, se você quer um emprego, para nós podemos entender um pouco o contexto de alienação no pensamento de Rousseau, na verdade. Então, Rousseau vai dizer que é o seguinte: o homem se acha ser livre porque o homem acha que, eu estou desempregado e eu quero arrumar um emprego, então eu sou livre para escolher o emprego que eu quero. Na verdade, nós não somos livres para encontrar o emprego que nós queremos. Nós digamos que nós escolhemos uma vaga, mas de fato quem vai resolver se vamos ficar com emprego ou não é o empregador. Ele diz que para nós sermos livres nós poderíamos ter que ganhar o salário que nós quiséssemos, mas que como por exemplo, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, mas desde que eu haja qualificação eu não ganho os 10, eu ganho 5, dá para eu poder manter minhas contas de um dia e só poupar um pouquinho, então eu estou satisfeito. Então aí eu torno alienável, então eu me satisfaço com os 5 mil, porque eu queria 10. E aí ele vai dizer que até aí nós somos alienáveis. Não é que somos alienáveis, é que sempre eu acho que a lei é que estabelece, nós somos não alienáveis, mas somos observadores da lei. Por que observadores da lei? Porque nem tudo que eu quero me é lícito. Porque, digamos que eu quero agora, vou andar pelado no centro da Paulista, na Avenida Paulista, ao pleno meio-dia. Eu posso? Não posso. Eu devo? Também não devo. Porque há leis, há limites que me limitam para não chegar a esse ponto. Porque não é questão que eu vou ser alienável. Não é questão que eu estou sendo só observador da lei. É porque não vai dizer somente a minha pessoa. Aqui eu vou estar tirando o direito de outras pessoas, vou estar respeitando esses outros limites. Não é só a minha vontade, porque eu quero ser livre, que eu vou simplesmente me despir e fazer uma travessia da Avenida Paulista de ponto A a ponto B. Porque eu quero expressar a minha liberdade. A minha liberdade, ela, nesse sentido, ela vai se esbarrar no direito do outro. Porque ninguém é obrigado a contemplar, digamos assim, a esse disparate, esse descrutínio da minha parte de querer me despir e atravessar a Paulista. Então, nesse sentido, que eu vou discordar do pensamento de Rousseau, que nós não somos alienáveis, nós somos observadores da lei, respeitando com o intuito de sempre respeitar o próximo. Então ele vai dizer que o homem se acha ser livre, mas sempre que há algo que esbarra em sua liberdade, ele não é mais livre, está preso. Como o início da frase que ele vai dizer que o homem é livre, mas sempre está com braços de ferro em sua volta, algo do pensamento. Eu preciso depois relembrar essa frase, que é logo uma das primeiras quando a gente abre essa obra, o Contrato Social, e vai se explanar sobre isso. Então ainda estou estudando essa obra, que é muito extensa. Então a gente vai tratar disso futuramente. Eu vou lembrar de vocês numa próxima aula e trazer isso para a gente poder lembrar essa frase de Rousseau. O segundo elemento que ele vai dizer que é necessário uma convergência para que haja o contrato social, ele vai dizer que é a vontade geral. E o que é a vontade geral aqui? A vontade, esse é Ramiro. Ramirinho que está preparando para ir dar um passeio no shopping, né, Ramiro? Dá um oi pro pessoal, seja bem-vindo. Oi. É isso aí, boa tarde para todos aí. Então, voltando lá, o segundo elemento que vai dar continuidade para que haja essa convergência para nos passar para o contrato social no pensamento de Rousseau é a vontade geral. E o que é a vontade geral?
A vontade geral não é a vontade de todos, nem muito menos a vontade da maioria, e também não é a vontade da minoria. Vontade geral é a vontade de acordo com o que é bom, com o senso comum. Tudo aquilo, a vontade geral, ela sempre é a vontade de que vai ser bom para todos. Esse é o intuito da vontade geral. No pensamento, na obra de Rousseau, o contrato social, ele vai estar explicando o que é a vontade geral e vai discorrer sobre esse pensamento, nos trazendo à luz que vontade geral é tudo aquilo que é bom para todos. Digamos que é o que está no bom senso. Sempre que vai haver um bom senso, então essa é a vontade geral. Não é da maioria e nem mesmo da minoria. Também o terceiro pensamento, ele vai dizer sobre a democracia direta. Nesse pensamento de Rousseau, a democracia direta se dá quando? Onde todos participam igualmente do processo de criação das leis. Então as pessoas são livres para se submeterem a elas, para propor a elas e se submeterem a elas. Então, nesse sentido, que ele vai dizer a democracia direta. E o quarto elemento, para podermos passar para o contrato social, é que é o papel do legislador. E o que é o legislador aqui para o pensamento de Rousseau? O legislador, ele não é nenhum membro, digamos assim, não é ditador das regras, ele não é nenhum governante e nenhum dos que compõem os representantes da sociedade. Legislador, eles dizem assim, é a pessoa que vai ficar ali sempre que quando um cidadão ou um representante for propor uma lei, ele é quem vai ficar digamos assim, no papel de orientador, de moderador, digamos assim. Porque vamos trazer um pensamento aqui agora para nós, para podermos ficar claro esse pensamento. Eu sou favorável à pena de morte por algum tipo de criminalidade cometida. Tudo bem, você agora entra o papel do legislador. Você é a favor da pena de morte para algum crime cometido? Sou. Tá. Então você propõe isso concordando que essa é a penalidade para qualquer indivíduo que cometer algum crime de necessidade que seja punido com esse seu pensamento, desde que você não o cometa. Porque se você cometer um crime que possa ser punido com a pena de morte, então você está ciente de que se você cometer um crime, você também será punido com com ferro será ferido, com a sua mesma lei proposta. Então é bom, tem certeza, isso é bom para a sociedade? Quer dizer que a sociedade então pode impor essa punição para aqueles infratores, mas nunca imaginando que poderá um dia estar na posição dos infratores. Então o legislador é o cara que vai sempre intermediar e sempre vai ver a vontade geral. De novo, a vontade geral é o senso comum, aquilo que é bom para todos. Então sempre que é proposta uma lei que possa não beneficiar todos, mas parcela, maioria ou minoria, o legislador ele vai sempre se posicionar contra na intenção de não ditar as regras, mas orientar aqueles que vão propor as suas leis, aqueles que são eleitos pela representatividade. Então é nesse sentido que vai dar o pensamento de Rousseau. Rousseau vai trazer ainda, dizer que a soberania é do povo. Ela é inalienável, indivisível, infalível e absoluta. Porque a lei nasce do povo. Ele vai focar muito nessa questão da questão social mesmo, de que é o povo que tem que fazer suas leis. Então, uma vez feita, então ela é inalienável. A soberania do povo é inalienável. Então, só o povo que tem que fazer as leis, por meio das suas representações. Dito isso, ela é absoluta por quê? Porque emanou do povo. Então, o povo rege as suas leis e se submete a elas. Esse é o pensamento de Rousseau. E que ele vai trazer depois, no final da sua obra, meio que um pouco contraditório, porque ele vai dizer que é necessário, para que se passe do estado de sociedade, digamos um exemplo muito próximo do que nós temos hoje, para um contrato social, é necessário um ditador. Um ditador, ele vai falar assim, mas por que um ditador? Não é totalmente contrário ao pensamento que vem fazendo o pensamento, além do pensamento que vinha se trazendo até agora? Sim, mas não um ditador de querer, digamos, ser um absolutista e governar só ele. Simplesmente porque agora, como o povo, a sociedade é corrompida pela ganância, pela questão de sempre querer tirar
vantagem de tudo, é necessário que institua-se esse ditador para fazer essa passagem do estado de sociedade para o contrato social, onde esse ditador ele vai simplesmente reger essa passagem. Digamos assim, é um ditador temporal. É só simplesmente para fazer essa passagem, porque agora não existe mais, no pensamento de Rousseau, não há como a sociedade fazer essa transição de pensamento, de posições, porque a sociedade toda está corrompida, então sempre vai ter alguém tentando tirar vantagem em tudo. Como a sociedade, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, não há como, no pensamento de Rousseau, a própria sociedade, por meio das suas leis, fazer aí uma questão de um movimento digamos assim, de passagem do estado de sociedade para o contrato social. Então ele vai instituir a figura do ditador temporal com o intuito de fazer essa transferência de estados. E ele vai dizer ainda que que poderia representar esse ditador poderia ser o papel do legislador. De novo, não como autoridade para poder ali gerir e se colocar como um absolutista em cima da sociedade, mas simplesmente como temporal para poder fazer essa transição. É nesse pensamento que nós finalizamos hoje aí essa linha de pensamento do contrato social pelo autor Jean-Jacques Rousseau. Depois disso aí temos ainda Immanuel Kant, temos ainda Montesquieu, que seria bom também depois trazermos à luz esses pensamentos para podermos estudar sobre eles, aprendermos juntos sobre esse pensamento de autores como esses. Meus caros, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Se não aprenderam, se tem alguma dúvida, vocês podem me chamar para conversar, a gente vai trazer à luz os pensamentos, tirar a dúvida de vocês. Eu não estou aqui com o intuito de ser dono da verdade, porque até mesmo que eu ainda não sou. A minha ideia aqui, como eu disse para vocês sempre, é dividir um pouco do que eu venho aprendendo. E se você ainda tem algo que possa complementar a esse breve raciocínio, de novo, essa é uma leitura minha da obra. É uma leitura minha de acordo com o que eu aprendi nesse ano acadêmico, nesse meio acadêmico de lá para cá. Durante todo esse período acadêmico, essa leitura que eu trouxe para vocês sobre o contratualismo de Hobbes, Locke e Rousseau, a minha visão de tudo aquilo que eu aprendi e da maneira que eu consegui sintetizar isso. Então, se você tem um pensamento diferente, ou quer acrescentar ou diminuir alguma coisa, vocês fiquem à vontade, podem comentar, mandem mensagem. A gente vai receber de coração aberto as críticas de vocês, porque o meu intuito aqui, como eu sempre falei, é dividir um pouco o que eu sei. E estamos aqui para aprender juntos essa questão do saber, do conhecimento. Meus caros, uma ótima tarde para vocês. Café quente é sempre bom. Fiquem todos com Deus. Olha, se vocês gostaram, compartilhe, comenta, curte. Façam o que vocês acharem que está de acordo com a vontade de vocês. É sempre um prazer recebê-los aqui. Forte abraço para vocês e um ótimo final de semana. Eu sou Leandro Roriz e esta é a Arte da Política.